Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje um pouco da história do Júlio Moura. O Júlio Moura é nosso querido aluno aqui do curso de Letras da Universidade de Sorocaba, músico, né, letrista, ele também compõe e tem uma atuação bastante grande aqui dentro do nosso curso, desde que ele entrou, e também dentro do contexto artístico-cultural de Sorocaba e região. Então, o Júlio vai contar um pouquinho da vida dele dentro do contexto educacional e artístico e também profissional. Então, Júlio, é um prazer enorme você conosco aqui hoje e sinta-se muito à vontade para contar para nós, conversarmos um pouco sobre a sua história. Tá? Desde o comecinho lá, quando você nasceu, onde, aí a sua formação escolar, como foi, vamos conversando até chegar hoje. O prazer é todo meu, muito legal estar aqui. E a gente estava batendo um papo antes de começar a gravação e você falou assim, não, puxa desde o seu nascimento e tal, mas aí eu falei, vou pensar em alguma coisa. E o primeiro fato que me veio na cabeça foi a primeira vez que eu entrei em contato com o coral, porque quando eu tinha uns 7 anos, eu estava na escola e tive aula de coral com Johnny Clare Real. Johnny Clare. Na época, ele já era uma figura conhecida na cidade, mas ele ainda não era o maestro Johnny Clare Real que a gente conhece hoje, né? Hoje ele é uma autoridade mesmo, assim, né? No campo da música, principalmente da música erudita e, enfim, do canto coral também. E então o Johnny, era o Johnny, né? Na época a gente chamava de Johnny. E ele foi talvez uma das primeiras figuras assim da minha infância que me colocou em contato com o universo representado quando você entra em contato, né? Quando você atua, não quando você escuta a música, né? Porque assim, música sempre tive em casa ou enfim, de outras maneiras. Mas fazer música, talvez essa tenha sido a primeira vez que eu enxerguei aquilo como possível. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu acho. 6, 7 anos. E ele trazia muita coisa. Ele tinha coral, não tem contraindicação, é receita natural. Tinha muitas músicas que estão na minha cabeça até hoje, né? Então foi a primeira vez que eu falei, nossa, dá pra fazer música, sabe? E eu acho que nisso já vem o teatro junto, porque o Johnny, ele era uma figura teatral já, ele vinha de chapéu e sobretudo, era muito diferente dos outros adultos na época. Então, eu acho que eu nunca tinha falado isso. Não. Para ninguém. Sabia. Assim, que talvez o Johnny tenha sido uma das primeiras figuras de uma maneira muito natural a me apresentar esse universo possível, porque ele era um adulto diferente dos outros adultos, né, dos professores, dos meus pais, das figuras adultas que eu conhecia, e ele abriu a porta para esse acesso que dizia assim, você pode ir para o palco, você pode fazer música, é muito legal, não tem contraindicação, sabe? E só vai ser divertido. E então acho que talvez isso tenha sido, não sei se o único, mas foi um estopim importante, assim. Sim, sem dúvida. E eu acho que o desenvolvimento do ser, que se relaciona com a arte, para o resto da vida, em momentos que a gente está no palco, seja com o teatro, seja com a interpretação através do canto, né? Porque eu não vejo a música sem o teatro, nem a literatura sem o teatro, né? Tá tudo junto ali. Eu acho que... minha linha de raciocínio está indo embora. Esqueci o que eu estava falando. Me ajuda? Não, tranquilo. Então, você volta nisso ainda. Qual escola que você fez o primário? Foi no Mundo Novo, Escola Mundo Novo. Ah, Mundo Novo. E lá tinha algumas atividades artísticas? Tinha essa liberdade, sabe? Como tinha aula de coral, a gente podia bolar apresentações que trouxessem música e contracenar. Tinham peças de teatro. Tinha já? Você já tinha, eu já participava das peças de teatro, sabe? Você lembra alguma coisa assim que aconteceu, que você ficou na memória? Não lembro. Assim, eu lembro de várias coisas, mas nenhuma que seja marcante como essa história do Johnny, sabe? Sei. Nenhuma que eu acho que vale a pena colocar a lupa. Entendi.
Mas sempre existiu essa relação com o teatro. E também tinha já o exercício, eu lembro de, talvez isso um pouco depois, né? Mas assim, tinha a coisa das resenhas. Como assim? Eu tinha um professor de português, o João Carlos. E aí ele distribuía livros, pedia pra gente fazer resenhas e tinha a apresentação oral da resenha. Então a gente entregava em escrita, fazia a apresentação oral e ele gravava isso. Sim. Pra gente assistir depois. Sim. Porque ele queria que a gente visse como estava falando, como a gente se portava, como estava o nosso corpo, como estava o tom de voz. Então esse meu tempo de ensino infantil fundamental foi muito importante por isso. Sim, sim. Sabe? E houve também uma pessoa muito querida, eu acho que é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que já faleceu. Sim. O nome dela é Elisa Gomes. Ela sempre foi uma figura que carregou muita poesia. Sim. E muito teatro. E me deu livros e textos. E ela foi uma das professoras que eu tive. Porque eu vejo que assim, o que a gente tem ao longo da vida são muitos professores e professoras além do que a gente tem na escola. E as coisas vão se transformando numa colcha de retalhos, assim, sabe? E ela não chegou a ser professora dentro da escola? Não. Você não? Não. Ela era professora, mas morava perto de você? Não, ela não era professora, era uma amiga, assim, da família. Era uma amiga da família. E talvez ela, assim, mais que o Johnny Clare, talvez, assim, tenha me inspirado a isso. Então, eu vejo que, assim, são momentos como esse, da infância, da pré-adolescência, coisa sabe, lembrar de disco tocando, dessa sensação de ebulição dentro de você, sem saber o que é aquilo ainda. Sim. Lembrei o que eu ia falar aquela hora. Pode falar. Que quando a gente já está fazendo arte, quando a gente já está sendo profissional, por exemplo, depois que eu passei a me enxergar como músico profissional, no Conservatório de Tatuí, eu me formei em canto, MPB e jazz no Conservatório de Tatuí e tive muitos professores importantíssimos lá, que são amigos e professores até hoje. A gente encontra eles no palco, no estúdio. E aí, quando a gente pensa na improvisação, né? Acho que tanto para música como para uma esquete de teatro, seja lá para o que for, a gente acaba indo buscar na memória essa ebulição, essa efervescência que a gente tinha entre os 8 e 15 anos, assim, sabe? Sim. Eu acho que esses registros que vão mais ou menos dos 8 aos 15 anos, eles vão alimentar o nosso potencial e os motivos artísticos que a gente cria para o resto da vida. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. É claro que tem esse trabalho de trazer isso e transformar em algo contemporâneo, para que a gente não fique fazendo coisas datadas e repetidas, né? Sim. Então sempre vai para aquele lugar, volta, traz para o contexto que você está vivendo hoje e tal, e de acordo com a sua vida no tempo presente, aquilo vai gerando produtos diferentes. Mas eu acho que sempre que a gente consegue acessar de uma maneira mais profunda a nossa própria dimensão, para gerar algo que seja notável, vai haver pelo menos um traço, por menos perceptível que ele seja, da nossa infância e adolescência. Sem dúvida. E eu acho, inclusive, que é por isso que você pediu pra gente descrever desde esse tempo, Com certeza. né? Vem toda essa história, né? Então, Aí você entra no ensino médio, no colegial, e aí o que acontece lá? cara, eu não sabia o que eu queria fazer. Mentira, já sabia. Com 14 anos, eu comecei a tocar na noite. Ótimo, já com 14 anos? Com 14 anos, eu era baterista. Comecei a estudar bateria. Não cantava ainda? Fazia backing vocal. Então eu tinha um microfone igual ao da Madonna. Sim. Então eu sentava na bateria, colocava esse microfone e eu fazia já os backing vocals pro vocalista. E o que acontece? Nessa banda uma das primeiras bandas que eu tive, e gravei o meu primeiro disco como baterista, daí eu já tinha 17 anos. Eu não era vocalista, mas eu escrevi todas as letras do primeiro disco da minha banda. Então todas eram minhas. Sim. Eu já gostava muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, não sei porquê. Sempre gostei. Sim. E acho que talvez por ter agora eu já sei porquê. Por ter a necessidade de registrar toda essa ebulição que eu comecei a identificar lá no Johnny Clare, lá no, sabe? Que estava dentro de você. É. E o que você lia nesse período aí?
Eu nunca fui até os meus 17 anos eu não era um grande leitor, assim, sabe? Eu li muita coisa, mas eu não tenho nenhum registro marcante, assim, de coisas que eu tenha lido, sabe? Eu lembro dos meus pais lendo muito e lembro de ter lido coisas por obrigação na escola. Sim. Então eu lembro de ter lido, por exemplo, Marcos Rey, Malditos Paulistas. Sim. Eu lembro de ter lido O Escaravelho do Diabo. Mas essas coisas. Aquela assim. série Vagalume lá. Série Vagalume. Da Ática. Exatamente. E eu acho que o livro que me marcou, assim, a obra literária que me marcou primeiro, foi no segundo colegial, um escritor cubano que eu gosto até hoje, que se chama Pedro Juan Gutiérrez, que é um gigante, né? E o livro era A Trilogia Suja de Havana. Esse livro é uma seleção de contos que vai trazendo aos poucos o universo da Cuba decadente ali na década de 90, se eu não me engano, com a entrada do dólar. Certo. Década de 90, acho que talvez seja antes até. Mas enfim, a entrada do dólar em Cuba, o cenário deprimente de Cuba, prostituição, álcool, drogas, a decadência do ser humano ali naquele momento, ao mesmo tempo a arquitetura linda que foi feita, toda abandonada, então prédios enormes abandonados. E quem deu para ler esse livro? Nelson Fonseca Neto. Nosso querido Nelson. Eu acho que... Você é apaixonado Eu sou. Muitos aqui, ele veio da palestra, uma pessoa que nós amamos. É uma grande figura. Grande figura, grande escritor, as crônicas dele nos jornais. Né? Escreve para o jornal e assim... Que coisa boa, está vendo como mexe mesmo? E eu já perguntei, por que tinha que ser alguém diferente para ler esse livro? E eu lembro como se fosse ontem, porque ele começou a aula lendo. Sim. Ele não falou nada, ele abriu o livro e começou a ler o conto. Eu fiquei assim, cravei os olhos nele, assim. Que ótimo. Sabe? Então eu não esqueço desse momento. E daí as coisas foram acontecendo em relação à literatura, sabe? Mas a relação com as letras de música, que eu acho que me trouxeram para o universo artístico, teatro, música e letras, primeiro, assim, sabe? Acho que é isso. E aí, o caminho que aconteceu foi muito baseado nisso, porque com 14 anos eu já tocava na noite. E eu já queria que as pessoas ouvissem o que eu tinha para falar. Por isso eu queria escrever. Porque tinha essa necessidade e eu não sabia exatamente por quê. Então, nós vamos dar uma pequena pausa e depois você vai contar do Júlio Moura cantando na noite Sorocabana. Até já.